Em hebraico se diz Israel, capítulo 14, versículo de número 7. Né? Então o profeta Zacarias, Israel, diz aqui a escritura, acho que é o versículo 6 primeiro. E acontecerá naquele dia que não haverá mais luz, nem frio, nem gelo. Aqui ele está a falar da intervenção que Jeová, mas é claro, na pessoa do seu filho Yehoshua Mashiach, HaMashiach, fará em Jerusalém, ali no Armagedon. Versículo 2, reunirei todas as nações contra Jerusalém para o combate. Isso aqui vai acontecer, né? A cidade será tomada, as casas serão saqueadas, as mulheres violentadas, a metade da cidade sairá para o exílio, mas o resto do povo não será eliminado da cidade. Então Jeová sairá e combaterá as nações, como quando combateu no dia da batalha. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras. Tem 150.000 sepulturas, é um verdadeiro cemitério. O Monte das Oliveiras. Tem até hotel para turismo. Para ser enterrado ali no Monte das Oliveiras tem que ter milhões de dólares. Milhões de dólares. É um verdadeiro de um cemitério, né, com as catapumbas, sepulturas, túmulos, tudo virado para o leste, né? A crença é essa, ele virá do leste. Mas aqui diz Israel, Zacarias, e ele pisará seus pés no Monte das Oliveiras, que está diante de Jerusalém. 2.000 metros, 2 quilômetros, está o Monte Sião. E no topo do Sião é o Monte Moriá. É bem pertinho, gente. Mas 150.000 sepulturas tem hoje túmulos, né, no Monte das Oliveiras. Né? Todos que forem enterrados ali acreditam que essa profecia vai se cumprir, vai mesmo. Ele surgirá do Oriente para o Ocidente um enorme vale. Metade do monte se desviará para o norte e a outra para o sul. Diz aqui, fugireis do vale das minhas montanhas, pois o vale das montanhas atingirá Jassol. Fugireis como fugiste por causa do terremoto nos dias de Osias, rei de Judá. E Jeová, meu Deus, virá, Jeová, meu Deus, virá, todos os santos com ele, né? Isso aqui é a mesma coisa do Apocalipse 19, né? Mashiach Yoshua, porque eu e o Pai, e Yohanan 10:30, somos um. Somos, plural. Isso aqui já foi pregado, explicado. Existe o Pai, que é o único Deus, e Pai, né, conforme está lá em Efésios capítulo 4, mas também existe o Filho, mas o Deus invisível vive dentro do seu Filho. Ninguém pode encontrar o Pai a não ser através do Filho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem, não é vai. Vai é o contrário de vem, é o antônimo, né? Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, né? Quem vê a mim, vê o Pai. Embora Filipe disse, mostra-me o Pai e eu estarei satisfeito, é o que me basta. Ora, Filipe, eu estou há tanto tempo com você e você não me conhece ainda. Deus nunca foi visto por homem nenhum e nem vai ser visto.
porque ele é infinito, né? Mas ele se manifestou em carne através do seu Filho. E acontecerá naquele dia, não haverá mais luz, nem frio, nem gelo, porque há um terremoto ali no sexto selo. Eu disse que todos os santos vêm com Jeová, mas Jeová vai aparecer na pessoa do seu Filho, Yehoshua Mashiach. Jeová, único Deus e Pai, se manifesta através do seu Filho. Todos os santos. Quem são os santos? Aquele lá, Akenessian. Sobre esta pedra edificarei minha aquele lá, Mateus, Matitiel 16, 17. Hoje é chamado de igreja, mas no hebraico é Kehilá, comunidade, né? Ou Kenessian, congregação. Mashiach não fundou essas igrejas aí católicas, protestantes, pentecostais, deuteropentecostais, neopentecostais e nem os tabernáculos, que hoje são ismos e alega seguir a mensagem do profeta William Branham. Hoje deve haver Kehilá de novo, Kenessian, congregação de novo, onde os santos estarão. E William Branham diz que os santos, eles sobem no capítulo 4 do Apocalipse, né? E retornam no capítulo 19, né? Sobem no capítulo 4 e Yehoaná não vê uma porta aberta no céu, no capítulo 4. Aí já passou as 7 eras. Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, termina no capítulo 3. No capítulo 4 ele vê uma porta aberta e uma voz diz: subir cá. Aí é o arrebatamento. Porque aquele lá, aquele ancião, não estará aqui na grande tribulação. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te livrarei da hora da tentação, da tribulação, que há de vir para tentar todos os moradores da terra. Na era de Filadélfia, Apocalipse 3, 10, está escrito isso. Se quiser, Paulo disse que o Criador, Jeová, não nos destinou para a ira, né? Porque eles procuram o arrebatamento em Mateus 24, não vê. Procura o arrebatamento em 1 Coríntios 15, né? A partir do versículo 50, eles veem a ressurreição. Os teólogos, pregadores de igreja, eles aqui, no momento seremos transformados num abrir, fechar de olhos, sob o toque da última trombeta. Confundem. Acha que a última trombeta é aquela série de 7 trombetas, a 7ª trombeta. Sétima trombeta é a última da série de 7 trombetas do Apocalipse, como tem 7 selos, 7 taças. Mas a última trombeta de Coríntios 15 é a última pregação, o último aviso, a última advertência, a última chamada, o último convite, né? Não faz parte da série de 7 trombetas, né, que trazem julgamento, né? Pois Coríntios 15 fala que haverá transformação, no abrir e fechar de olhos. Aí eles, os estudiosos da Bíblia, teólogos de igreja, pregadores de igreja, dizem: cadê o arrebatamento? Vemos o arrebatamento em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 14, 15, 16. O mesmo Senhor dará um sinal, primeiro, depois a voz do arcanjo, segundo, depois a trombeta divina, terceiro, os que morreram no Mashiach citarão primeiro. Nós, os vivos, seremos transformados e arrebatados a encontrar o Senhor nas nuvens. Adonai, Mashiach, Ushua, nas nuvens. Está aí, ressurreição e arrebatamento. Promessa feita aos santos, Kadosh, santos, Kadoshs de Tessalônica, né? Daquele lá de Tessalônica. Da Kenessian, congregação, que é lá da comunidade dos irmãos e irmãs dos Kadosh, lá em Tessalônica, lá os tessalonicenses, né? Mas não tem arrebatamento em Matitiel 24? Israel vai para a grande tribulação, né? A besta, como foi lido aqui em Zacarias 14,
dois, a besta, o antimachia, que se chama de anticristo nas igrejas, a besta, o antimachia, vai invadir e tomar Jerusalém, vai tomar Israel. Vai se sentar no terceiro templo. Segundo Tessalonicenses 2,4. Não é como as igrejas estão pregando, vai vir um tal de Machia, que vai enganar os judeus, e isso, aquilo outro. A Bíblia, tanto Paulo como os profetas aqui, Daniel, Zacarias, né? Eles falam de invasão, tomada, invadir, penetrar, tomar. Daniel 8:9, né? O pequeno chifre vai crescendo, começa pequeno, toma o Egito, toma o leste, o oriente ali, Iraque, Omã, Kuwait, e Irã, que é a Pérsia. Ele toma até do outro lado do Mar Vermelho, na África do Norte, Fut, Líbia, Cuxi, Etiópia, Eritreia, Sudão, vai tomando tudo. E diz assim que vai tomar o Egito, Daniel 11:42, né? Não vai escapar da mão dele, e penetrará no país do esplendor, que é Israel. Vai tomar Israel. Daniel 8:9, 11:42, e Zacarias 14, versículo 2. É o que eu prego Bíblia. Mas eu vi um debate dos teólogos, ele, Mashiach, fala Jesus, mas eu falo Yehoshua Mashiach descendo em Apocalipse 19, aí eles perguntam, cadê o rapto no livro do Apocalipse? Cadê o rapto? Está no capítulo 4, subir cá. E Yehoanã é uma figura da noiva da palavra original, né? Em todos os sentidos. Ele que ouviu as 7 vozes dos 7 trovões, entendeu bem o que era. Foi escrever. Foi proibido de escrever, mas há uma promessa. Nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta. Mas esse 7º anjo não são aqueles 7 anjos celestiais que tocam as 7 trombetas, o 7º anjo celestial, que tocará a 7ª trombeta, quando os reinos do mundo voltarão para o Mashiach. O 7º anjo de Apocalipse 10:7 é um anjo terrenal, é um homem, que traz a fé bíblica. Primeiro selo, referência, parágrafo 80. Irmão Branham diz assim, o 7º anjo virá. Como que é William Branham? Se William Branham disse, perguntas e respostas, número 12, 12 de janeiro de 1961, acho que é o 266, ou 386, a referência, mas Branham diz assim, eu não sou esse precursor. O pequeno Willy colocou meu nome debaixo da 7ª estrela, mas honestamente eu vou dizer, eu não sou esse mensageiro. Aí no primeiro selo, o Branham diz assim, virá, 7º anjo virá. Para quê? Para trazer a fé bíblica, a fé original. Por quê? Porque hoje vemos que Branham também, como John Calvino, John Knox, Martim Lutero, Ulrich Zwingli, como muitos reformadores, Branham também deixou um monte de cabo solto. É agora que os cabos vai conectar com a palavra original, com a sã doutrina, com as 14 cartas de Paulo. Eu tenho aqui, eu trouxe 590 pontos, mandamentos do Evangelho de Paulo. Se você desobedecer um só, Gálatas 1, 8 e 9, você vira maldito, anátema, né? Anátema, maldito! Se um anjo descer do céu e pregar evangelho diferente, ou nós mesmos, ou alguém, pregar evangelho diferente, considere maldito, anátema. Mas agora os cabos estão sendo tudo conectado, né? Aí o versículo, sim, aqui ainda o 6, e acontecerá naquele dia, aqui já vai começar o milênio, gente, que não haverá mais luz, nem frio, nem gelo, porque William Branham explicou que houve uma explosão nos dias do dilúvio lá de Noé para trazer o dilúvio. O eixo da terra inclinou. Porém, no 6º selo, ele alinha de novo. E aí já não vai necessitar das 4 estações, né? Para o milênio. E aí vem o versículo 6, aí vem o 7. Haverá um único dia, haverá
O único dia, o sétimo dia é o milênio. Haverá um único dia. E Jeová o conhece. 100 dias e 100 noites. Mas à tarde haverá luz. À tarde haverá luz. Aí o William Branham pegou esse texto aqui, essa parte da Bíblia, no tempo da tarde haverá luz, e aplicou para o seu ministério. Porém, hoje, de acordo com a profecia de 25 de novembro de 1960, em Shreveport, Louisiana, onde Branham pregou ali a pregação Conferências com Deus, antes dele subir na plataforma, assumir o púlpito para pregar, houve uma língua estranha, a interpretação de uma língua estranha, e então virou uma profecia para o Brasil. E no final da profecia, é dito lá que na hora da meia-noite, o Criador, Deus, vai abrir os ouvidos do seu povo para escutar os sermões do Senhor, né, as pregações. E isso vai vibrar e revibrar o país inteiro do Brasil. E a glória de Deus estará aqui, nesta terra, nessa nação do Brasil. Como as águas cobrem os mares. Né? Essa é a profecia para o Brasil, apontando que a hora da meia-noite é aqui no país. Mas eu preguei Abacuque 2,14, combinando com essa profecia, disse que o Brasil é um atalaia. Né? Porque eu não quero me colocar como profeta, como mensageiro, até apaguei aí das minhas redes sociais, YouTube, TikTok, Quai, Facebook, usei pregador André Luiz, usei mensageiro André Luiz, que eu disse que na Shopee, Mercado Livre, o Correio, né, eles são também mensageiros. Eu apenas disse, como há mensageiro no Correio, mensageiro na Shopee, no Mercado Livre, ele chega na porta da casa da gente, chama, entrega a mercadoria e vai embora. A mercadoria não é deles, você comprou, ele só tem que entregar. O Correio, os entregadores do Mercado Livre e da Shopee, eles dizem assim, eu estou usando mensageiro porque a Bíblia não é minha, é de Deus. Eu só estou pregando, porque é um dom que Deus me deu desde quando eu nasci. Dons e vocações chamadas são sem arrependimento. Acho que é Romanos 16, Romanos 14. O apóstolo Paulo diz isso. Então, eu reconheço que eu tenho um dom de pregar. Agora, eu apaguei pregador, apaguei mensageiro. Pode me chamar de André Luiz Nunes. Eu não estou querendo ser ninguém, não. Na verdade, eu não sou nada. Não. E continuo e quero e pretendo continuar sendo um Zé Ninguém. Andando de chinela havaiana, andando de bicicleta, né? Qual o problema? Eu não vejo nenhum problema, não. Ontem mesmo eu estava vendo um canal no Quai de mães que têm filhos autistas. Número 1, número 2 e número 3. Né? E eu vi lá o sofrimento dessas mães. Tem filhos autistas que arrumam a cabeça na parede, assim, com toda a força, assim. Bate na mãe. Né? Que luta, que peleja, que sofrimento. Né? Tem uns autistas que são leves, mas tem... Eu vi uma mãe lá, filha de 14 anos, quando ela escapa para a rua, a mãe dizendo, ela tira a roupa e fica pegando na genitália dela, né? E chorando em desespero. Eu não sei porque minha filha faz isso, né? Mas a filha é autista, né? Uns mais leves, assim, eu até chorei. A gente chora de ver tal grau de sofrimento, mais novinhas, né? Jovens, outras já bem velhas. Porque o autismo sempre esteve aqui. Eu fiquei pensando comigo mesmo. Eu acredito que Deus, só Deus, o Criador, tem o poder de curar o autismo. Né? O Kennedy Jr., que é o secretário da saúde do Donald Trump,
ele já acha que o autismo aumentou por causa acho que de vacina, produtos nos alimentos. Mas eu vejo que autismo sempre existiu, né? Problema de próstata sempre existiu. E lembrando que aquele homem no poço de Betesda lá, 38 anos doente ali, né? Quando o Mashiach Yoshua vai lá curar, e ele diz, quando o anjo toca a água, eu não consigo chegar primeiro, alguém já saltou na minha frente. Eu lembrando que ele era problema de próstata. Então, esses problemas sempre existiam mesmo. Eliseu, sucessor de Eliarro, do profeta Elias, né, teve uma enfermidade, acho que nos pés, depois veio a falecer, porque de um jeito ou de outro todo mundo vai ter que morrer um dia, né? A menos que haja o arrebatamento. Aí os vivos não morrerão, mas se tem que morrer, alguma doença vai matar. Mas aqui no século XX, eu creio que Deus tem esse poder de curar até o autismo. Você diz, não tem, porque a pessoa não tem intelectualidade, faculdades mentais corretas, né? Aí Deus não pode dar as faculdades mentais? Por acaso o rei Nabucodonosor da Babilônia não se exaltou? Não disse, esta não é a grande Babilônia que eu edifiquei? Cadê as faculdades mentais dele? Porque a voz de Deus o castigou. Você vai se tornar um animal, um bicho, crescendo as unhas. Virou um bicho mesmo, perdeu as faculdades mentais por 7 longos anos, ficando nas pastagens, tomando sol, chuva, sereno, orvalho, até que Deus, quando cumpriu o tempo, quis trazer ele ao juízo perfeito. Então, se Deus fez isso, restaurou o rei Nabucodonosor, quem disse que Deus não pode restaurar o autismo número 1, número 2, número 3, se tiver outros números, né? Eu acredito que sim, mas eu quero vir aqui para a palavra. Eu disse, Mambrana disse que sua pregação, sua mensagem era Zacarias 14:7, né? O tempo da tarde, né? Haverá luz no tempo do entardecer, e ele pregava, né? Como na atração sobre a montanha, né? Mambrana disse que Zacarias 14:7 era profecia, né? Mas agora é história, porque a luz veio no tempo da tarde, né? 7 anjos vieram para os 7 selos, né? E o William Branham disse em Perguntas e Respostas e na Era de Laodiceia que os 7 trovões são as revelações contidas nos 7 selos. Então tinha que ser extraído. Mas lembra que o William Branham diz no primeiro selo, referência 80, que esse 7º anjo traria a fé bíblica, a fé original, a fé bíblica, a fé apostólica. Porque eu estou com a Bíblia aqui na versão de Jerusalém, claro, é uma versão da Igreja Católica, né? Antes paulinas. Mas é a Bíblia, é uma das melhores versões que existe. Frades, teólogos, juntou gente até do ecumenismo para fazer essa versão, e o bom dela é que na página 1704 para Matitial, Mateus 1:21, onde o anjo Gabriel disse à virgem Míria, põe o nome da criança de Yehoshua. Está no rodapé, na letra F, debaixo do capítulo 1 de Mateus 1, ou Matitial 1. É um regalo. No espanhol, regalo é presente. É um presente, ou seja, os gregos transliteraram, modificaram o nome de Yehoshua para Jesus Cristo. Jerônimo tirou a letra O, ficou Jesus, né? Na Bíblia Vulgata, no latim. Jean Georges Tricino modificou a fonética em 1524 da letra I para o J. E ficou Jesus, e todo mundo achou, pensou, e pensa até hoje que o nome de Jesus é o nome do Filho do Criador, mas o Criador não se chama nem Jeová, muito menos seu Filho chama Jesus.
Irmão Breno não pôde ir em Jerusalém, estava no Cairo, no Egito, pregar o JJ, né? Jeová, Pai. No tempo Irmão Breno ele pregava isso. E Jesus, Filho. Passou mal no aeroporto do Cairo, no Egito, era menos de meia hora ele estaria em Jerusalém. Levi Petro de Estocolmo, Noruega, Finlândia, tinha enviado 1 milhão de Novos Testamentos na frente. O irmão Branham, com aqueles 2 dons maravilhosos, na mão esquerda pegava na mão direita do paciente, dizia a enfermidade que a pessoa tinha no corpo. O segundo dom, ele podia dizer o que a pessoa pensava, os pensamentos, revelava os segredos, os pensamentos dos corações. Irmão Branham diz, vai ser moleza converter os judeus, né? Mas o Criador não deixou o William Branham ir lá. Sim, irmão Branham diz que aquele dom que ele tinha, que ele ficava de costas, formava a fila de oração, e mesmo de costas ele podia discernir o homem, mulher, na fila, e dizer de onde veio, o número da casa. Claro, hoje tem muita imitação, mas o dom de William Branham era maravilhoso, era original. Irmão Branham diz assim, esse é o último sinal, antes da vinda do Senhor. Ele nunca disse que era a última pregação. Disse que era o último sinal, o dom que ele tinha. Porque ele fala 20 dias antes dele morrer, em na Arizona, mensagem de arrebatamento, referência 58, 59. O que você come hoje, porque 7 dias sem fermento. O que você come hoje não guarde para amanhã, queima com fogo, porque vem vindo aí um novo dia e uma nova mensagem. E será uma coisa nova. Vai ser uma coisa nova, mas gente, o que eu estou pregando é novo. Na verdade é novo porque ninguém tinha ouvido que a mulher tinha que lavar os pés, 1 Timóteo 5:10. Ninguém tinha ouvido que não precisa pagar dízimo, né? Paulo implantou isso, sendo da tribo de Benjamim. Hebreus 7:5, escrevendo aos hebreus, aos israelenses, aos judeus. Os levitas, sim, segundo a lei, podem implantar e receber dízimo. Mas nas outras 13 cartas ele não manda os Tessalonicenses, Colossenses, Filipenses, de Atenas, de Corinto, os romanos pagar dízimo. Não, ele falou de oferta voluntária, uma coleta, né? Mas não falou de dízimo porque não pode. Nem o filho do Criador Jeová podia receber dízimo, porque Hebreus 7, versículo 14 diz que o Mashiach Yoshua era proveniente da tribo de Yehudá, Judá. Só os levitas poderiam receber dízimo, era a ordem do Criador, Deus único e Pai. O grande Melquisedeque, que é o único Deus e Pai, sem genealogia, sem princípio de dias, sem fim de dias, sem Pai. Melquisedeque, Jeová, único Deus e Pai, não tem genealogia, o Eterno. Não tem princípio de dias, fim de dias, nem mãe, nem pai. Já o filho, Yehoshua, ele é sacerdote, ele é da tribo de Yehudá, Judá. Você não vê ele recebendo dízimo. O Melquisedeque, Deus, o pai, recebeu de Abraão, né? Quando venceu com 318 homens, 5 reis lá que capturou Ló, lá em Sodoma e Gomorra. Aí ele paga o dízimo a Deus e Pai, o grande Melquisedeque. Mas Mashiach é sacerdote, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, porque ele é filho. Não é Iosef, José o carpinteiro, que é o pai dele. O pai do Mashiach, Yoshua, é Jeová, o Criador. Ele tem mãe, Miriam, né? Vocês falam Mary no inglês, Maria. Até reza a Ave Maria, Mariolatria. Do catolicismo, diz que aos Gálatas, Paulo diz que vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho nascido de mulher. Ele nem cita o nome Miriam, né? Com Paulo não tem Maria medianeira, Mariolatria, rezar a Ave Maria. Ave é uma palavra romana, Ave César. Ave Maria, como o nome Jesus é romano, é tudo romano. Eu expliquei aqui que
Antíoco Epifânio construiu a estátua de Zeu, pai dos deuses gregos, no templo lá, no templo dos Macabeus, e obrigou os judeus a sacrificar porcos. E depois Adriano, que começou a reinar, o César, imperador Adriano, no ano 117, depois da morte do imperador Trajano. Trajano matava para valer os crentes, né? Então Adriano construiu um templo nas ruínas do monte do templo dos judeus lá, no Monte Moriá, no Monte Sião, mas dedicou o templo a Júpiter, o pai dos deuses romanos. Mudou até o nome de Jerusalém para outro nome. Mudou o nome de Judéia para Filistéia, mas acabou pegando Palestina, né? Os gregos, os romanos, eles tinham esses negócios essas coisas de mudar nomes, né? Mas os hebreus não mudam. E não tem como um hebreu chamar um hebreu como Kefa, que se chama de Pedro, como Jacob, que se chama de Tiago, ou como Yehoanã, que se chama de João, ou como Shaul, que nós chamamos de Paulo. Não tinha como eles mudar o nome. O nome é o nome tem Yod-He, Vav, o nome é Yehoshua. Que és tu, Senhor? E ele respondeu em língua hebraica: que és tu, Adonai? E ele respondeu em língua hebraica, Atos 26, 14, eu sou Yehoshua, Shaul, a quem você está perseguindo. Então, irmão Branham pegou esse texto aqui e aplicou para o dia dele, né? Haverá luz no tempo da tarde, né? Haverá luz, entardecer. Porém, eu disse que nós aqui do Brasil já estamos na hora da meia-noite, né, da profecia de 25 de novembro de 1960, Shreveport, Louisiana, e o final da profecia diz assim, que a glória de Deus estaria aqui no Brasil, como as águas cobrem os mares. Eu achei essa profecia lá em Abacuque 2,14, né? Toda a terra será repleta da glória de Jeová, do conhecimento de Jeová. Como as águas cobrem o fundo do mar, como as águas cobrem o mar, os mares. Tem mais ou menos 50 mares na terra hoje. Aqui no Brasil temos o Oceano Atlântico, né? Toda a terra será repleta do conhecimento de Jeová. Como as águas cobrem o mar, o fundo do mar. Isso está na profecia para o Brasil. Aí eu disse, o Brasil é um atalaia, não querendo me considerar como profeta, como mensageiro. Eu quero me considerar como ninguém. Eu não sou ninguém, eu não sou nada. Aí eu coloquei o Brasil, porque a profecia é para o Brasil, mas diz que teria pregações. Sermões sairia aqui do Brasil, né? Então alguém deve pregar desde do Brasil, como William Branham disse que ele estava a cumprir Zacarias 14:7. Então, na hora da meia-noite aqui do Brasil, tem que sair uma mensagem, mas lá em Abacuque 2, fala de um atalaia, uma sentinela, um guarda. Eu vou subir na minha posição, no muro, na muralha, eu estarei ali como uma sentinela, como um atalaia, um guarda. Eu vou mostrar, levar e Jeová as minhas queixas. Não que o profeta Abacuque iria reclamar, tinha reclamações, era dores. Como eu estava a dizer hoje para minha esposa e para o meu filho, eu disse assim, eu tenho uma dor, né? Uma dor grande, né? Às vezes me dói, né? Mas eu tenho que aguentar, né? Qual dor? Ou seja, a dor de pregar a palavra original e de ver as pessoas recusar, rejeitar, desprezar, não dar valor. Eu estou pregando. Aí há 3 anos não há homem nenhum que converteu, nem mulher nenhuma que converteu. Mas eu estou pregando. Você acha que isso não me dói? É claro que dói. É claro que dói, mas é assim mesmo. Eu devo passar por isso, né? Eu já passei por tanta coisa, né?
Tanta coisa eu já passei. Eu me lembro que o Joaquim Gonçalves aqui, do Tabernáculo, pregava a mensagem de William Branham, já morreu, já faleceu. Ele me mandou em janeiro de 1996, para o Rio Grande do Norte. Acho que em maio de 1998, depois de quase 2 anos e meio, batizei dezenas e dezenas de pessoas lá no Rio Grande do Norte. Eles que precisavam desse serviço em Aracaju, mas em Aracaju eu cheguei em 98 e vou sair de lá em 2018. Aí já dá um total de 20 anos, né? Em 20 anos, num lugar acontece muita coisa. Por exemplo, na Barra dos Coqueiros, que é uma ilha, que um braço do mar faz separação da capital Aracaju. Eu morei lá de 98, acho que até 2001, 2002. Quantas coisas aconteceram? Ou em Aracaju, quantas coisas aconteceram? Aracaju eu sofri assalto, roubo. Tive que me mudar, né? Foi traumático. Me mudei para Canindé de São Francisco, lá na divisa com Piranhas, Alagoas, onde o Lampião lá e o bando dele lá, os cangaceiros, morreram lá, né? Mas fala que em Piranhas colocou as cabeças, mas morreu em Angicos, ali perto de Paulo Afonso. Um lugar, Angicos é um lugar, uma gruta lá, que pertence a Sergipe, Poço Redondo. Depois tive um sonho, e esse sonho me levou a mudar para Paulo Afonso, Bahia, né? Fui lá, batizei pessoas lá, né? Em Paulo Afonso, na Bahia, ali na região do Sertão, divisa com Canindé, divisa com Delmiro Gouveia, Alagoas, divisa com Petrolândia, Pernambuco, né? Um lugar onde os pastores dos tabernáculos nunca quiseram ir lá, e eu fui. Eu até preguei aqui em Goiânia, o pastor Yudieiro, o pastor Joaquim Gonçalves não liberou minha pregação, porque eu fui dizer que morando lá, acho que morei mais de 5 anos, mas por 2 anos lá só pingou uma ofertinha de mais ou menos R$50. Eu fui perguntar para os pastores aqui do Tabernáculo da Fé, uns 300, quem aguentaria ficar 2 anos numa região como o Sertão lá, Paulo Afonso, divisa com o Sertão do Canindé de São Francisco, Sergipe, divisa com o Sertão de Delmiro Gouveia, Alagoas, divisa com o Sertão de Petrolândia, Pernambuco. Quem aguentaria ficar lá 2 anos por R$50? O Joaquim não gostou da minha pregação, porque no tabernáculo do Joaquim já não havia liberdade para pregar. Dependendo da pregação, se ele não gostasse, ele retia a fita, como ele reteve a pregação. Em agosto de 2011, logo depois, eu deixei o tabernáculo sair, né? Aí vou ficar aí 10 anos no cacu, né? Mas por quê? 10 anos no cacu, no cacuísmo. Mesmo o Joaquim diz, esse cacu é diabólico, ele manda queimar as Bíblias. E por que eu vou ficar 10 anos no cacuísmo, gente? É uma pergunta boa, né? Pessoas dizem assim, não entendo, um homem tão profundo nas escrituras como você, como que você vai parar lá no Cacu Filipe, no cacuísmo? É uma boa pergunta, né? Você nunca leu na mensagem Paradoxo de William Marion Branham, que o Mombrana tem um encontro ali com uma mamba africana. E o Mombrana diz que ele vai ali e ele vai livrar um amigo dele ali, um irmão, e outros irmãos. O Mombrana diz assim, eu nunca vi esses irmãos, eu não os conheço. Mas é claro, o Mombrana tinha sido transportado para o futuro. Não era 1961, quando ele pregou o Paradoxo, ele até disse assim, eu ia cortar isso da fita, né? Mas ele cortou o 7º selo, no hotel. Pregou o 7º selo, dia 24 de março de 1963.
no Tabernáculo Brana, dia 25, no hotel, grava 15 minutos e diz para os irmãos Fred Sortman e James Maguri, corta. Aí equivale da referência, parágrafo 261 ao 374, corta. Mas quando você lê Paradoxo, o Mombrana diz assim, eu ia cortar essa visão sobre a mamba africana. Mas eu vou deixar aí, ele deixou. Mas o sétimo selo ele não deixou, não. Pega a mensagem da Voice of God, Voz de Deus, de Jeffersonville. Hoje lá está no parágrafo 378. A Mombrana diz assim, eu não quero, mandou cortar e diz assim, eu não quero que essa fita, essa mensagem saia com isso. Retire. Mas eles foram desobedecer o William Branham. Resultado, Cacô Felipe pega essa parte cortada e diz que ele é a tenda, né? William Souto, em Porto Rico, também pega essa parte e diz que ele é a tenda e força o povo lá de Porto Rico, né? Que pertence aos Estados Unidos, Porto Rico, né? É, uma ilha que pertence aos Estados Unidos. Ele manda o povo fazer lá uma carpa catedral, lá, um monstro de ginásio, de templo, né? O William Souto morreu! Nem terminou ainda a carpa, a tenda catedral. Veja o prejuízo que trouxe. Veja o prejuízo que trouxe desobedecer o profeta William Branham, a Associação Evangelística William Branham, já em 66, depois da morte do William Branham, desobedece. Joseph Branham, com a Voz de Deus, quando ele produzia livros, eu estou aqui com um livro da mensagem de William Branham aqui na minha frente, né? Ele produzia livros, fitas. Ele trouxe essa parte que não era para trazer. E aí eu tenho que escutar isso. Você levou um montão de gente para o Cacu, sim. Pregando, sim, mas e quantos já saíram? Mas não era para você pregar mais, era para você ficar no deserto calado. Como? Tendo um dom de pregar, eu já logo comecei pregando. Já estava lá dentro do Cacu, acho que dia 10 de julho de 2022. Eu não tinha nem dado a nota para mandar eu sair. Eu já preguei lá. Eu espero que o Cacô Felipe tenha humildade, né? Como o William Branham era humilde, né? Que o Cacô reconheça que o William Branham cortou o sétimo selo. Aí o Cacô disse que não podia, porque esse era o fundamento dele. Então o que o Cacô virou? Areia movediça. Porque a base dele é essa parte que o William Branham cortou. É a base que o William Branham cortou. Mas o William Branham era humilde. Se Deus dizia para o William Branham fazer algo, o William Branham fazia. Você sabe que Deus cobrou de William Branham ser mais sincero. Ele já era sincero. O anjo disse em 46, né? Na Grismil, na caverna, se você for sincero, quando você orar, William Branham, nem o câncer resistirá à sua oração. Mas quando ele pregava, nas pregações, o Criador, Deus, diz assim, seja mais sincero. Se você for mais sincero, você vai derrotar a mamba africana. Vai derrotar a mamba africana. Irmão Branham deixou aí a parte cortada do sétimo selo, referência 261 até o 374. Essa ação que o irmão Branham fez no hotel no dia 25 de março de 1963 foi gloriosa porque me libertou do Cacu, a mamba africana. Eu não disse que o irmão Branham tem uma visão do futuro. Ele disse assim, eu não conheço esses irmãos. Essa mamba está querendo picar, e se picar é morte na hora. Eu não conheço esses irmãos. Então ele foi transportado para o futuro. Porque nos dias de irmão Branham não apareceu nenhuma mamba africana sedutora, monstruosa na África Negra, não. Mas bastou o irmão Branham morrer, a Associação Evangelística William Branham, Joseph Branham, filho de William Branham, trazer esse conteúdo que o irmão Branham proibiu de trazer. Pronto, a mamba apareceu. O Cacu, né? É mais ou menos isso, né? Que
eu quero explicar do porquê que eu fui cair nesse laço do passarinheiro, né? Nesse laço do cacuísmo. Mas hoje eu já não estou lá. Hoje eu estou aqui pregando a palavra original. E eu digo diferente do Cacu, que o Cacu dizia assim: você é obrigado a acreditar em mim ou então você vai para o inferno. Eu já digo diferente: ninguém é obrigado a acreditar em mim. Não é por força, nem por violência. Zacarias disse isso. Isaías, o profeta disse isso. Mas é pelo meu espírito. É pelo meu espírito. Então, eu devo falar um pouco da história da mensagem da tarde aqui no Brasil. Havia um missionário chamado Achille Russell Martin. Ele veio para o Brasil em 1952, né? Muito tempo. Eu nasci em 1972, ele veio em 1952, né? Ele chegou aqui no Brasil. Ele era ex-batista da Igreja Batista, né? E ele veio aqui exatamente para quê, né? Para fazer missões. Ele era americano e ele estava fazendo missão aqui. Ele era um colaborador, trabalhava para Tommy L. Osborne, né? T.L. Osborne, que também já morreu, né? Lá nos Estados Unidos havia Oral Roberts, havia T.L. Osborne, havia Billy Graham, havia William Branham, o profeta, a velha vanguarda, esses homens, tudo morreu, né? O Osborne morreu, Oral Roberts morreu, Billy Graham morreu, a William Branham já tinha morrido em 24 de dezembro de 1965. E o que é que tem nos Estados Unidos hoje? Mais nada. Apareceu aí agora um profeta, né? Brandon Bix. Ele disse que o Trump iria tomar um tiro na orelha, iria perfurar o tímpano, não perfurou. Disse que o Trump iria cair de joelho, não caiu. E levantaria as mãos agradecendo a Jesus Cristo. Foi a visão que ele contou. Na verdade, ele tomou o tiro na orelha. Acertou aí uns 33% da profecia dele. Mas lá na Pensilvânia, naquele comício, ano passado, ele não cai de joelho, não. Arrancaram até o sapato dele, né? Ele levanta com a mão fazendo assim, com um punho, né? Eu não vi ele glorificando, não. Quem morreu foi um cidadão que estava no comício na Pensilvânia. O tiro que acerta a orelha do Trump, acerta esse bombeiro e ele morre, falece, né? Então não foi brincadeira aquele atentado ali, né? E também a profecia do Brandon Bix não cumpriu. Agora ele está com um canal no YouTube aí, com milhares de pessoas. Ele fala uma palavrinha, ele tem uma visão lá com Elon Musk, com Macron, com a França, Estados Unidos, Alemanha. Logo, milhares de pessoas no Brasil repercute, né? Eu não vejo Deus nesse homem, mas se você vê e quer seguir, segue. Eu não vejo ele trazendo palavra original nenhuma. Evangelho de Paulo nenhum. Ele está pregando Jesus Cristo, você vai acabar dando dinheiro para ele, oferta para ele, né? Mas em 52 estava aqui, achei Russell Martins em Campinas, São Paulo, trabalhando, né, para Tommy L. Osborne. Porém, nas férias de 1956, o missionário Achille Russell Martin vai tirar férias nos Estados Unidos e, como ele era do Ohio, ele vai numa reunião de William Branham em 1956 em Indianápolis, Louisiana. Aí ele vê o William Branham pregar um sermão lá de 2 horas e vê os milagres, aí ele passa a seguir o William Branham, em 56. Aí em 58 ele volta para o Brasil. Agora ele vem para o Brasil com a mensagem de William Branham. Ele vai traduzir as 7 eras da igreja, o profeta do século XX, vai cair nas mãos do Joaquim aqui em Goiânia, que já era Tabernáculo da Fé, pregando igual a Assembleia de Deus, Trindade, batizando na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas a mensagem de William Branham no Brasil não começou em Goiânia, aqui em Goiânia.
Começa em Campinas em 56. Aí esse Acheucho Martins vai à Argentina, batiza pessoas na Argentina, vai pelo Brasil, vai batizando pessoas no Brasil, só que a obra não cresce, vai crescer nas mãos do Joaquim Gonçalves aqui em Goiânia por causa do rádio, né? Mas a mensagem, ela começa, não é em Goiânia, em Goiás, tem uma história, tem um tabernáculo aí, tem aí o Monte do Senhor lá em Campinas, lá, e eu ouvi dizer que tem até salas, quartos, apartamentos, onde ele queria formar missionários, depois ele tenta formar missionários para a mensagem. Eu já vi até aquele pastor lá de Sobral, Ceará, o Francisco Tadeu, dizendo que se hospedou, vivia aí nesse Monte do Senhor, aí com esse missionário que pregava que William Branham iria voltar a ressuscitar, pregava a ressurreição isolada de William Branham. Isso aí vai ser um ponto de separação. Também ele não concordava com o casamento do Joaquim Gonçalves aqui de Goiânia. Vários pontos. Então começa aí em Campinas. Aí tem esse pastor aqui, Domingos, eu queria falar dele também. Domingos Prego Leonel. Ele batiza, o Joaquim diz que é primo dele, quando o Joaquim estava vivo, falava dele. Ele saltou na frente aí do tabernáculo e pregou a semente da serpente, adiantou, né? Que chegou primeiro para o Domingos Prego Leonel, a mensagem de William Branham. Ele salta na frente aí do Joaquim, prega a semente da serpente, prega um monte de coisa lá, né? Eu já tinha tido contato com a mensagem de William Branham. Eu quero falar dele o seguinte, porque do ano de 1998 a 2018, eu estou lá em Sergipe, né? Vez ou outra eu vou para Salvador, vou para Florianópolis, vou para Paulo Afonso, mas sempre volto para Aracaju. Chego lá em 98, só saio de lá em 2018, são 20 anos, né? Indo e vindo, morando lá, né? Aí havia um grupo lá na mesma avenida onde eu tinha um tabernáculo, pregando a mensagem de William Branham, um tabernáculo da fé. Na mesma avenida coincidiu de ter um tabernáculo lá também, que cria na mensagem de William Branham, só que quem dirigia era esse parente do pastor Joaquim Gonçalves, Domingos Prego Leonel, daqui de Brasília, né? Acontece que esse grupo começou a ir lá no tabernáculo que eu dirigia e ouvir as pregações. Ia todo mundo lá, enchia o tabernáculo. E esse Domingos Prego Leonel, primo do Joaquim Gonçalves de Goiânia, já fazia 18 anos, gente, que ele não ia lá em Aracaju visitar esse grupo. Você sabe que pastor do tabernáculo não precisa ir num lugar visitar. Queira ou não queira, o povo vai enviar os dízimos, né? Não sei, não posso afirmar, mas talvez esse grupo estava pagando dízimo a esse pastor 18 anos sem ele visitar. E quando um dos fiéis ligou para ele assim, nós achamos um pastor aqui em Aracaju que ele prega bem a mensagem de William Branham. Como tem 18 anos que você, pastor Domingos Prego Leonel, primo do Joaquim Gonçalves, nunca vi ele, mas ele me informou, esse fiel lá de Aracaju. Como tem 18 anos que você não vem aqui, se você não vier, nós vamos filiar lá no tabernáculo do pastor André Luiz. Nós vamos congregar com ele. Quando falaram isso, logo o pastor Domingos Prego Leonel reapareceu em Aracaju, depois de 18 anos, gente. Será por que ele reapareceu? Eu não vi ele não veio me visitar. Porque o branhamismo no Brasil, os tabernáculos são muito divididos. Eu vi a divisão de perto. Eu lembro que quando eu fui na Barra dos Coqueiros, eu fui processado num processo de reintegração de posse. Eu tinha pegado um tabernáculo lá inacabado, terminei, inaugurei o tabernáculo, fiz casa pastoral, fizeram um documento no cartório, me tornaram proprietário desse imóvel, embora eu não dei nenhum real. Mas aí depois, com os escândalos do Joaquim, em 98, esse grupo da Barra dos Coqueiros lá me abandonou e foi reunir com um pastor que já morreu, lá da Baixada Santista, pastor Nelson Gomes, também já morreu.
Aí eles entraram com um processo de reintegração de posse, para mim não brigar. Embora eu fui conversar com o advogado, como sair dessa? Ele, não, mas ganha na primeira audiência, porque reconheceu o firme no cartório. Lá o terreno, lá o imóvel é contrato de compra e venda, você é o dono. Eu disse, mas doutor, eu disse para o advogado, eu não quero ganhar, eu quero perder. Esse trem aí tá um problema, eu quero é perder. Eu disse, não, eu não pego causa para perder, não. O advogado, doutor Lima, não. Eu pego causa para ganhar. Passei mal no escritório de advocacia, pedi licença, cabeça doendo, cheguei pro banheiro e vomitar. Eu falei, tá vendo, doutor? Eu tô passando mal. Que tá um problema, uma ilhazinha, vizinha Aracaju, com 10 mil pessoas. Agora por causa da lama podre do Joaquim, os escândalos do Joaquim Gonçalves aqui em Goiânia, eu perdi todo mundo e eles queriam o templo. Na época eu estava trabalhando no Ceasa lá, eu tinha uma banca lá para vender abacaxi, melão, melancia, iame, raízes, né, macaxeira, que é a mandioca, aipim, batata doce. Goiânia me dava uma ajuda de 250 reais. Eu tinha 4 crianças, né? Eu tinha feito uma casa pastoral. Devolver isso para eles, eu teria que morar de aluguel, como eu fui morar de aluguel. O Goiânia até cortou essa ajudinha de 250 reais. Eu ainda fico com o Joaquim quase 10 anos sem receber nada. Para mim foi um testemunho mostrando que eu não estava pregando a mensagem de William Branham por dinheiro. E para mim continuar em Sergipe, eu tive que virar um vendedor de fruta, de raiz no Ceasa lá. E aí eu ainda fui atrás desse líder que estava com esse grupo, aí viraria 2 tabernáculos. Eu falei para ele, chamei ele e falei assim, esse fiel lá, eu falei assim, olha, eu venho de Goiânia, 2.000 quilômetros para Aracaju, eu não vim aqui para brigar não. Inclusive eu falei isso para o advogado deles, que o doutor Lima diz, eu não pego caso a não ser para ganhar, para perder eu não pego não. Mas eu sei quem é o advogado deles, é o doutor Schwarzenberg, né? Eu posso ligar para ele, às vezes ele aceita conversar e você pode fazer um acordo. Foi o que ocorreu, ele aceitou conversar e disse assim, ô advogado, não estou ganhando um ônus, R$1 com isso. Isso aí, esse grupo da base coqueiro foi lá conversar com o vice-prefeito, né? E pediu esse favor para resolver. O vice-prefeito é advogado, passou para mim, que ele não tem tempo para resolver. E era bom, falou para mim, era bom nós resolver isso. Porque já pensou se isso cai na imprensa, nos jornais? Irmãos brigando por causa de templo. O advogado ainda olhou para mim e falou assim, eu não sei por que vocês estão brigando, mas eu sou espírita, né? Eu falei, pois é, doutor, eu vim aqui para resolver. Aí ele falou assim, olha, como eu não estou ganhando um centavo, um ônus, nesse processo de reintegração de posse, se você me entregar a chave e o contrato lá, que o líder lá do tabernáculo assinou com a mulher dele, reconheceu no cartório, me fez o proprietário do imóvel, se você me entregar, como eu não estou ganhando um centavo, R$1 nisso aí, eu vou lá no cartório e extingo o processo. Eu acabo com o processo. Eu falei, doutor, amanhã eu venho aqui, porque eu tinha que procurar uma casa para alugar, e procurei, aluguei uma casa. Não tinha nem dinheiro para pagar um caminhão, mudei com cavalo e carroça. Mas mudei! No outro dia levei a chave. Entreguei o contrato lá, que me tornaram dono. Entreguei a chave, porque eu tinha dito para esse líder lá. Eu disse assim, eu saí de Goiânia, 2.000 quilômetros, aqui para Aracaju, Sergipe, eu vim para evangelizar. Eu não vim para brigar. Não vim brigar com ninguém. Não é certo numa ilha de 10.000 pessoas ter 2 tabernáculos. Você pregando a mensagem de William Branham e eu pregando a mensagem de William Branham. 2 tabernáculos, divisão. Eu não vim para brigar. Eu vim para ganhar alma, falei para ele. Mas ele não quis saber, ele me levou na justiça. O que já feriu a Bíblia, né? Porque Paulo fala que quando um irmão tiver litígio, problema com o outro, resolva. Porque os santos, os cadoros vão julgar os anjos, vão julgar o mundo. Vocês têm que ter maturidade, Paulo dizendo, para a Keilá, Kenessian, comunidade, congregação em Corinto.
Resolva os nossos problemas, não leve aos incrédulos, é escândalo. E Paulo diz assim, que sofro o dano, eu estava disposto a cumprir isso e cumpri. Fiquei no prejuízo. Os R$ 250 que o tabernáculo do Joaquim aqui de Goiânia me dava, ainda cortou. Acho que Goiânia queria que eu parasse de pregar. Mas eu falei, eu não vou parar de pregar, porque eu já tenho trabalho lá em Aracaju, eu tenho uma banca no Ceasa, eu vou sobreviver. Eu tenho um dom de pregar, eu acredito no potencial que eu tenho de pregar, de ganhar alma, de evangelizar, eu gosto de evangelizar. Gosto de entregar folheto, gosto de pregar na feira, na praça, no centro da cidade. Por que eu vou parar de pregar? Só para agradar o Joaquim? Ele é que faz escândalo com mulheres e eu tomo prejuízo. Foi isso que aconteceu na Barra dos Coqueiros. Eu estou tentando mostrar para vocês que não é brincadeira ser pastor aí no tabernáculo. É uma divisão brava, maligna, satânica, diabólica. O que vale é o interesse. O que vale é as almas pagar dízimo para pastor. E eu no meio dessa briga. Eu que com 15 anos de idade comprei uma Bíblia, fui para a Igreja Batista aqui na Vila Pedroso, em Goiânia. Comecei a estudar a Bíblia, querendo ir para o céu, vi tudo errado na Batista. Em 89, com 16 anos, fui para a Assembleia de Deus, também tudo errado. Aí vou para o Tabernáculo em 95, fico lá quase 17 anos, até 2012, tudo errado. Aí vou para o Cacuí, virando obreiro, virando pastor, virando apóstolo, virando auxiliar nessas igrejas, né? Auxiliando, ajudando, mas querendo ir para o céu e vendo os erros, a briga, a divisão, os ismos. E quando eu estava lá em 98, 96, no Rio Grande do Norte, o César era amigo do Machado, era amigo do pastor Joaquim. Todo mundo era amigo aí, não tinha amigo do Eliú aí em Fortaleza, né? Do Tadeu. Hoje eu acho que nem o Eliú e o Tadeu são mais amigos, né? Que com o tempo vai rachando, vai criando divisão. Por causa de dízimo, porque o povo paga dízimo, aí as divisões vão nascendo. Agora eu estou pregando uma pregação aqui que proíbe pagar dízimo. E ninguém quer. Ninguém quer acreditar. Então, em 56, achei o Russell Martin, veio William Branham em Indianápolis, vivo, né? Em 58 ele vem para o Brasil, traduz 7 Eras, Profeta do século XX, espalha pela Argentina, pelo Brasil, mas era pequena a obra, mas cai na mão do Joaquim que explode. Aí vai virar uma batalha, gente. Quem é o anjo do Brasil da profecia de 25 de novembro de 1960. Aí o grupo do Archier, Russell Martins, diz, é o irmão Martins. Ele, o missionário, é o anjo do Brasil da profecia. Aí o Joaquim morreu dizendo, o irmão missionário Martins diz que o anjo é eu. Você que cumpre a profecia, pastor Joaquim, por causa do programa de rádio, né? Que explodiu na Rádio Universo Curitiba. Até hoje, o Joaquim morreu, vai fazer 4 anos, eles estão rodando fita do Joaquim, né? Aí vira uma batalha, aí os escândalos vêm. Aí a maneira que o povo do Tabernáculo da Fé tem para parar as divisões, assim, calar a boca das divisões, é esfregar a profecia do anjo do Brasil, lá em Shreveport, Louisiana, na cara dos que se separou do Joaquim. Eu estava aí em 98, quando o Joaquim casou, quando uns 70 pastores foram embora do Tabernáculo da Fé. Aí é que rachou mesmo, dividiu que só o Brasil. Brasil que tem 100 mil igrejas aí, neopentecostais, né? 50 mil registradas, mas tem 100 mil, que vergonha! Que vergonha para os do tabernáculo que dizem pregar a mensagem do profeta William Branham vivo. Não houve uma divisão dos anos 1933 a 1965, enquanto William Branham estava vivo e pregou 1.206 fitas, sermões. Não houve uma divisão. Mas bastou William Branham morrer, aí esse povo que diz que é pastor da mensagem de William Branham, com as 1.206 fitas de William Branham, hoje é tablet, né? Joseph Branham, da Voz de Deus, parou de produzir livros, literaturas, né?
e fitas magnéticas, cassete, agora está dando um tablet para prender todo mundo. Para tirar os pastores dos púlpitos, dos tabernáculos. Não precisa de pastor, não. Roda a fita do William Branham. Mas não é fita, é tablet. Ou seja, está uma desconexão. Está desconecto, né? Porque no tempo Branham era fita cassete. José Branham veio com livros e fita. Aí depois veio o CD, MP4, tudo vendido. Agora está dando um tablet, né? A Voz de Deus já não fabrica literatura em Jeffersonville, e fabrica tablet. Veio até um tablet para mim, mas eu nem peguei, porque eu já tinha mudado de Paulo Afonso. Eu também já não faço nem questão de ter um tablet do Joseph Branham, filho de William Branham, lá de Jeffersonville. Para quê? Porque a mensagem do irmão Branham já passou o tempo, acabou. A irmã Branham disse que viria uma nova mensagem, uma nova pregação. As fitas de William Branham, ela vai viver, mas vai vir uma nova mensagem, uma nova pregação. Vai vir algo novo aí, diferente. Lembrando, avisou aí, era de F54, espírito de verdade aí, referência 43, 18 de janeiro de 1963. Isso aí, todo mundo que está no tabernáculo já conhece de cor e salteado, já decorou tudo, sabe que o irmão Branham disse que viria algo novo, uma mensagem nova, uma pregação nova. Só que o povo não iria suportar. Mas vamos lá. Aí virou essa briga. Quem é o anjo do Brasil? Dessa profecia aí do Brasil, eu só sei de uma coisa. O final dela, nós estamos na hora da meia-noite. Isso aí eu sei que estamos. Isso aí eu posso afirmar com os acontecimentos atuais do mundo. Né? Nós não estamos vivendo em 1962 com John F. Kennedy dos Estados Unidos e Nikita Khrushchev da União Soviética, onde a União Soviética, a Rússia, colocou mísseis cubanos aqui em Cuba, né? E os Estados Unidos colocou mísseis na Turquia apontados para Moscou. Agora Trump desloca submarino nuclear 2 para próximo à Rússia. É as armas do apocalipse. É as armas do fim do mundo. É a destruição total vindo para o planeta Terra e você aí dormindo dentro de tabernáculo, dormindo dentro de igreja católica, igreja batista, Assembleia de Deus, luterana, presbiteriana, dormindo dentro de igreja, não está dormindo, está morto dentro da igreja universal, mundial, internacional, Sara Nossa Terra. Nem isso mexe com o povo. Eu vi um especialista dizendo que Donald Trump não entende nada de navio nuclear, mas está mandando para enfrentar a Rússia. Né? Cuidado! Que nós não estamos vivendo igual a 1962, onde a Guerra Fria, os ventos da guerra cessaram. Aí houve sossego, houve paz, mas agora a coisa está agitada. Está agitada, então o que ocorre aí? Ocorre isso. Ocorreu isso. O Martins Achei, Russell Martin, missionário americano, morreu em 1991. O Joaquim morreu em 2021, agosto de 2021. Todo mundo morrendo. E agora estamos... O Mombrana morreu. O Mombrana morreu em 24 de dezembro de 1965. Tem 59 anos que o William Branham morreu. E o que tem hoje aí nos tabernáculos? Divisões. Quando não tem divisão, tem o aperto play aí, que o Zé Branham está dando para cada família um tablet, né? E muitos estão acreditando que Joseph Branham tem um assim de Senhor, ele é o profeta sucessor de William Branham. Então que seja. Porque eu não estou procurando ser sucessor de William Branham. Eu nem prego o que o William Branham pregou, embora eu acredite em William Branham. Eu prego o batismo em água em nome de Yehoshua Mashiach, em hebraico. Porque o nome Yehoshua tem Yod-He Vav. Eu não prego lava-pés depois da Santa Ceia, mas eu prego que é a mulher, de acordo com 1 Timóteo 5,10, que deve lavar os pés dos kadosh, a mulher casada. É papel da mulher casada fazer esse serviço de lavar os pés dos santos, dos varões. Eu vejo que é na hospitalidade. Eu não estou pregando a mensagem de William Branham, embora eu acredite no William Branham, respeito.
Considero William Branham. Mas estou pregando o que Paulo pregou. Eu prego saudar com ósculo santo. Romanos 16, 16. Isso está em Tessalônica, na carta aos Tessalonicenses, aos Coríntios. Essa é a saudação aí na Europa. Era o ósculo, o beijo santo. Eu prego que não temos que pagar dízimo. Eu prego o retorno da túnica. Que as túnicas voltaram. Eu até queria entrar nisso aqui, né? Que Gênesis, Bereshit 2,18. Mas deixa eu ver se eu entro bem no finalzinho. Que Jeová, Deus, diz: não é bom que o homem esteja só. Vou fazer um auxiliar que lhe corresponda. Deixa que bem no finalzinho da minha pregação eu quero entrar nisso aqui. A mulher é um auxiliar, uma adjuntora para o homem. Deixa que eu vou entrar nisso aqui, mas deixa eu finalizar isso aqui. Então é isso. O que eu tenho a dizer? Gente, né? Bem, o irmão Branham era um profeta, eu acredito. E a mensagem dele não começou em Campinas, começou em Jeffersonville. Campinas, em 1958, achei o Russell Martin trouxe a mensagem de William Branham para Campinas, São Paulo. Traduziu Sete Era, Profeta do século XX e outros livros. Alcançou Goiânia, né? Goiânia, no caso, o Tabernáculo da Fé aqui de Goiânia, filha do Tabernáculo da mensagem de William Branham de Campinas, São Paulo, lá o Monte do Senhor. Mesmo achei Russell Martin pregando que William Branham ia ressuscitar isoladamente, ia voltar na ressurreição isolada. Esse tabernáculo aqui em Goiânia, e hoje é o Jonas Pimentel que dirige, filha do Tabernáculo de Campinas em São Paulo, porque em 71, eu tenho até as datas aqui, o Joaquim escreveu lá para Campinas, escreveu lá em 71 pedindo batismo, né? Aí é o pastor Enio, lá do Tabernáculo de Campinas, que vem a Goiânia batizar, mas parece que esse batismo não valeu, porque em 72 o Joaquim batiza de novo, e põe todo mundo para batizar de novo, ou seja, já vai nascendo uma confusão. Tabernáculo da Fé em Goiânia já vai nascendo uma confusão de batismo. Todo mundo, Joaquim batizado em 71 por Campinas, né? E Joaquim batizando de novo, e o povo, todo mundo batizando de novo em 72, ele não tem certeza de nada. Mas é uma igreja rica, com muito dinheiro, né? Quando uma igreja é rica, ninguém vê erro, ninguém vê falha, né? Todo mundo dá apoio, porque é multidão. Mas o Tabernáculo da Fé de Goiânia é filha do Tabernáculo de Campinas, São Paulo, que começou em 58. Vocês me entendem? Isso aí eu posso afirmar, né? Simplesmente isso aí eu posso afirmar. Também afirmo que o William Branham é profeta, que a mensagem de William Branham começou em Jeffersonville, não em Campinas. Campinas, Martim, em 1958, estava trazendo, missionário, estava trazendo a mensagem. Não começou em Goiânia, em 71, 72. Goiânia já é fruto do tabernáculo do Monte do Senhor lá, mesmo com o fanatismo que tinha. É fruto, é filha da igreja de Campinas, né? Vocês me entendem? Agora, em Jeffersonville, em 16 de junho de 1933, lá na cidade de Jeffersonville, depois da igreja batista do Dr. Roy David, que foi até líder da Ku Klux Klan nos Estados Unidos, mas não tem nada a ver com o Ku Klux Klan, não. A igreja lá pegou fogo porque o pastor Roy David falou mal de William Branham, a igreja se incendiou, aí o grupo lá da igreja batista pediu para o irmão Branham ser o líder deles, pastor deles. Aí o irmão Branham batizou todo mundo, proibiu mulher de ser pregador. O problema na igreja batista, Dr. Roy David, é que Dr. Roy David lá da igreja batista viajou e deu ordem para o William Branham consagrar a mulher pregadora, pastor. O irmão Branham foi contra, né? Aí ele chamou o William Branham, acho que de marionete, e um monte de nome ruim lá. A igreja dele pegou fogo, e aí ele ficou desorientado, confuso, perdeu o grupo, né? Esse grupo vem para William Branham. Então, lá em Jeffersonville, começou a mensagem do profeta William Branham.
em 33, no mesmo ano que Goiânia capital de Goiás, coração do Brasil, no mesmo ano que Goiânia foi fundada por Pedro Ludovico Teixeira, né? Então Goiânia tem o quê? 91 anos, vai fazer 92 anos. É o mesmo tempo que tem a mensagem de William Branham. 91 anos, desde 1933 em Jeffersonville. Gente, é uma coisa com 91 anos, vai fazer 92 anos, vamos considerar, já está velho, porque uma geração é 40 anos, 80 anos, é duas gerações, 100 anos, é duas gerações e meio, mas a Mombrana está indo para duas gerações e meio. Mombrana tinha pregado que Deus só tem filhos, ele não tem neto. Aí você vai ver, se considerar o que o William Branham falou na era de Éfeso, que Deus só tem filhos, ele não é avô, um vovô caduco, que está caducando, um velho que caduca. Deus é pai. Como Deus é pai, Jeová é pai, ele açoita, disciplina e corrige todos os filhos que ele ama. E com 90, vai fazer 92 anos, Goiânia vai fazer 92 anos, ou já fez, a mensagem de William Branham, já tem 92 anos, agora em junho, que começou em 33, ou seja, o tabernáculo, os ismos não podem mais ser corrigidos. Ninguém corrige pastor. Nem César, nem Vanderlei César João Pessoa, nem Luiz Mendes Araçatuba, Vanderlei Vilaça em Belo Horizonte, nem Júlio César em Joinville, nem Febrônio. É tudo gente velha de cabeça branca. E a mensagem do William Branham tem 92 anos. A irmã Branham pregava: Deus não tem neto, Deus não é vovô caduco, Deus é pai. Se ele é pai, ele vai ter uma mensagem, um homem em cada geração para corrigir. Porque depois que a coisa fica velha, como está velha a mensagem de Mombrano, 92 anos, vai corrigir quem? Ninguém pode corrigir Joaquim. Ninguém pode corrigir Luiz Mendes. Eu falei numa pregação aqui, ó. Se o Luiz Mendes cresce no que eu prego, ele teria que descasar da irmã Michele. Porque eu preguei que casamento é até que a morte separe. Mas no tabernáculo dá divórcio. No Cacu Filipe também dá divórcio. Carta de divórcio. Porém, o Machia não dá divórcio para ninguém, não. Leia Marcos 10, versículo 11, 12. O 11 é para o homem. O Machia e o João diz assim: se um homem mandar a sua mulher embora e casar com outra mulher, o segundo casamento, ele comete adultério contra a sua primeira esposa. O 12, Marcos capítulo 10, o 12 é para as mulheres. Se a mulher mandar o seu marido embora e casar com outro homem, ela comete adultério contra o seu marido. Aí foi onde eu preguei. Eu disse: se o Luiz Mendes acreditasse no que eu estou a pregar, esse pastorzão grande aí, o Luiz Mendes de Araçatuba, dirige não sei quantos tabernáculos aí, dezenas de pastores com ele teria que descansar. Porque nós não estamos mais vivendo no tempo do Mombrana, das fitas do Mombrana, da mensagem do Mombrana. 92 anos. Deus não é velho, é gagá, caduco. Na verdade, nada pode corrigir os tabernáculos, as divisões, como nada pode corrigir a Assembleia de Deus. Que Daniel Bego na Vingre começou ela lá em 1910, em Belém do Pará. Está além de serem corrigidos, disciplinados. Eles não vão voltar à palavra original. São religiões velhas, gagá, caduca, como nada pode corrigir a Igreja Católica Romana, a Igreja Luterana, Presbiteriana, Metodista, igrejas gagá, caducas. Não tem mais como corrigir. Calvino morreu, Lutero morreu, John Wesley morreu, aí os metodistas pintam e bordam. William Branham morreu, aí os do tabernáculo pinta e borda, mas Deus não está proibido de levantar um homem com uma nova mensagem, não. Deus não está proibido, não. E é isso que o Criador está a fazer. Eu estava pensando, devido àquela profecia do profeta Isaías, por lábios e outras línguas estranhas, lábios gaguejantes, falarei a esse povo, né? Todas as mesas estão cheias de vômito, mas eu vou falar. Acho que é Isaías 28. Então, feliz o homem e mulher que estava em Jerusalém, quando o dia de Pentecostes se cumpriu lá, porque era a profecia
do profeta Israel, que se chama de Isaías. Por lábios gaguejantes em outras línguas eu falarei a esse povo. E falou em línguas maternas, como ouvimos esses galileus falarem na língua materna que nascemos. Era profecia. Agora, qual é o melhor lugar para estar na terra? O melhor lugar para estar na terra é onde está a palavra viva. A palavra da hora, a mensagem da hora, a pregação da hora. Hoje, eu não tenho medo de dizer, não. É o estado de Goiás. Não? Mas esse tabernáculo aqui da fé, aqui de Goiânia, aqui, que hoje está na liderança do Jonas Pimentel, é filha do tabernáculo de Campinas lá, que pregava a ressurreição isolada. Então, Deus está começando algo novo. Não? Algo novo já está aqui na terra. Quem crerá? Eu ia falar muitas coisas aqui, né? Mas eu vou colocar as folhas ali. Eu quero terminar com isso aqui. Quem são as filhas de Sara? Não está escrito aí? Em Kefa, você fala Pedro, mas é Kefa. 3:6, primeira Kefa, a carta. Aí fala das mulheres, né? Que as mulheres devem ser santas, como Sara, né? Que foi obediente a Abraão, chamando-lhe de Senhor, dela vós sois, dela vos tornais filhas, não? Eu devo fazer essa pergunta para terminar. Você é uma filha de Sara? Você é santa, mulher? Aí, Kefa, que se chama de Pedro, diz aqui, se adornavam estando sujeita aos seus próprios maridos. Com efeito, era assim que as santas, Kadosh, santas mulheres de outrora, do passado, e punha sua esperança em Deus. Você vê, Kefa escrevendo isso aqui há 2000 anos atrás. Assim se adornava as santas mulheres de outrora, do passado. E hoje, 2000 anos depois de Kefa, que vocês chamam de Pedro, nós estamos aqui chegando a 6.000 anos na Terra. Como é que se adornavam as mulheres lá nos dias de Kefa? Porque Kefa, que se chama de Pedro, está dizendo que as mulheres judias, aldins e rudins, naquele lá, que Kefas era, você fala Pedro, mas que Kefa era o pastor, apacenta meus cordeiros, Kefa, você me ama? Apacenta minhas ovelhas, você me ama? 3 vezes, apacenta minhas ovelhas. E Kefa estava pedindo para as mulheres se trajarem, ornamentarem como Sara, né? E hoje, essas mulheres de hoje aí, de tabernáculo, católicas, protestantes, pentecostais, como é que elas se vestem, né? É como Sara? Como é que ela chama seus maridos? Que Sara chamava Abraão de meu senhor. Como é que você, mulher, chama seu marido? Você é filha de Sara? Nós temos mulheres chamando marido de tudo quanto é nome horrível, de moleque a canalha. Seu canalha, seu moleque, cada nome horrível, né? Isso não é papel de uma esposa. Bereshit, Gênesis 2:18, e Jeová, Deus, disse ao homem, né? Não é bom que o homem esteja só. Vou fazer um auxiliar que lhe corresponda. Tem linguagem da Bíblia que diz assim: vou fazer um auxiliar que seja idônea. Você sabe o que significa, mulher? A palavra auxiliar e a palavra idônea. Idônea, auxiliar você já sabe. A mulher foi feita para ser auxiliar do homem. Capaz de socorrer o homem, o marido. Capaz de ajudar o marido. Capaz de prestar assistência ao marido. É como, assim, eu não concordo com mulher ficar em escritório, mas tem as mulheres auxiliares de escritório que auxilia lá no departamento pessoal, de contabilidade, recursos humanos. Embora o lugar da mulher é dona de casa, né? Mas o auxiliar é isso aí. Mas foi dito aqui que corresponda ao homem, né? Seja idônea. Idônea é uma mulher leal, honesta, sincera, confiável, competente. Ou seja, quando Deus fez a mulher Isha para Adão, pelo menos nesses atributos aqui,
Ela, a mulher, tinha capacidade de exercer o cargo. Você sabia disso? Que a mulher foi formada depois dos 6 dias, Deus descansou no 7º, adormeceu Adão da costela de Adão, o produto de Adão fez o auxiliar. Eu sei, a mulher se sente ofendida em ser chamada de subproduto do homem. Foi assim que William Branham chamou as mulheres. Mas ela é auxiliar do homem, é o cargo, mulher, que Deus te deu. Você sabe o que é uma mulher idônea? Falei, um auxiliar que lhe corresponda. Em outras palavras, seja idônea. Idônea é uma mulher sábia. A mulher sábia edifica a sua casa, mas hoje as mulheres não têm nem tempo de ficar em casa. Estão nas repartições públicas federais, concursadas, são delegadas, são sargentos, tenentes, coronel, não tem nem feminino para isso. Dizem que é bispas, pastoras, não tem feminina. Mas idônea, farei um auxiliar para você, Adão, que lhe seja adequada, que lhe corresponda. Ela vai ser uma mulher sábia, uma mulher forte, que lhe dará força, Adão. Ela lhe dará força, Adão. Ela lhe te dará socorro, ela te prestará ajuda. A vida vai ser difícil. E é difícil a vida na terra, não? Vai haver momentos que é a mulher que dará força ao homem. O homem está fraquinho, doentinho, derrotado. Mas ele tem uma joia que vale mais do que rubim, uma mulher sábia na jornada da vida. Essa auxiliar é um cargo, mas a mulher não quer esse cargo de ser dona de casa, esposa, auxiliar, mulher idônea ao lado do marido. Ela quer ser bispa, quer ser missionária, quer ser pastora, quer ser cabeça dos varões, quer ser madame pregadora, quer provar para Deus que Deus errou em ter feito ela auxiliar, em ter feito ela para se adequar, ajudar o marido. Quando a mulher sobe no púlpito, ela está dizendo: tá vendo, ó Criador, você errou. Meu lugar aqui no púlpito, aqui não é lugar de homem, não. Aqui é lugar agora de mulher. É o empoderamento feminino. A desgraça na terra. A mulher fora do seu lugar. Ó mulher, filha de Deus, escuta o que eu estou a pregar. O que eu estou a pregar é a verdade. A mulher foi feita para ajudar o homem, dar força ao homem na jornada da vida, na caminhada da vida. Cumpre sua obrigação, mulher. Cumpre seu cargo, é uma missão. Eu falei para minha esposa, eu tenho 4 filhos, tudo de maior, 30 anos, 25 anos. O mais novo, tudo de maior, uma filha de maior. Não ouviram meus conselhos, mas eu criei direitinho. Falei para minha esposa, agora só me resta uma missão. Estou terminando a minha palavra. De continuar sendo um bom marido, fiel à esposa, a menos que Deus me dê outra missão, que no momento eu não tenho nenhum convertido, nem homem nem mulher, para essa pregação que eu estou a pregar. Se Deus der um rebanho, aí então eu terei outra missão, responsabilidade, mas eu tenho a responsabilidade, a missão aqui nessa hora de pregar a palavra original, é o que eu estou tentando fazer. Dar o meu melhor, Olha aqui o Criador, único Deus e Pai, Jeová, e seu Filho, Yehoshua, o mediador, o único mediador e salvador entre Jeová, Deus e Pai e a humanidade, homens e mulheres. Abençoa esta pregação nesta hora. Amém.